Olha, esse vídeo aqui ele vai ser bem bacana que eu vou trazer para vocês hoje. E hoje, numa quarta-feira, um vídeo de quarta, eu quero trazer uma dica prática, né? Lembra que toda quarta-feira é prática e todo sábado é um vídeo mais inspiracional. E olha, o vídeo de hoje eu fui descobrir tem pouco tempo esse método, essa metodologia. Eu aplicava sem saber e por isso que eu passei a entender as coisas que de fato eu faço e que eu consigo lembrar. E hoje eu quero fazer uma pergunta que eu tenho certeza que já passou isso na tua vida. Você sente que você estuda, estuda, estuda e você não aprende merda nenhuma, que você fala assim, meu Deus do céu, cara, não é possível que não entra conhecimento na minha cabeça. E hoje eu vou te ensinar como que você aprende duas vezes mais rápido usando ciência, neuroaprendizagem e um método criado por um dos caras mais geniais da história, chamado Richard Feynman. E assim, depois vocês podem procurar sobre esse cara, ele foi um físico e eu achei fantástico a forma que ele ensina você a aprender de fato. E além dele ensinar você a aprender, eu achei muito bacana a metodologia. Eu já uso mais ou menos a metodologia sem saber que era dele, porque eu aprendi na época que, pô, eu era mais garoto e aqui eu vou ensinar vocês como que vocês vão fazer e eu vou aplicar mais ainda as metodologias que ele tem que eu aprendi, que eu falei assim, cara, que maneiro, interessante isso daqui. Bom, mas antes de qualquer coisa, eu quero te falar um ponto importante. Não é anúncio, pode ficar tranquilo, que eu não estou recebendo patrocínio ainda. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, por que que aprender é difícil, né? Por que que é tão complicado a gente aprender? E você fala assim, Cláudio, parece que eu tô rodando, rodando, rodando e não saio do lugar. Às vezes, as pessoas elas tentam aprender só lendo e repetindo as coisas, como na escola, né? Eu tenho certeza que você já estudou na sua escola e na sua escola tem um problema sério disso, né? Então, às vezes a gente só tenta aprender repetindo as coisas e isso é a pior forma da gente aprender. O cérebro ele não aprende na forma de repetição. O nosso cérebro ele aprende ensinando, explicando, sentindo e aplicando. E é por isso que o método Feynman é tão poderoso. Então, a gente vai aprender ensinando alguém a fazer alguma coisa, ou ensinando alguém de fato aquilo que a gente acabou de aprender, explicando aquilo que a gente acabou de aprender, sentindo na pele aquilo que a gente está aprendendo e aplicando de fato alguma coisa, alguma informação que a gente está aprendendo. Por isso que eu sempre falo nos vídeos de quarta ou até mesmo de sábado, faça pelo menos alguma atividade. Comece a se movimentar e faça, porque somente assistir um vídeo ou ler algum livro não vai fazer com que você, de fato, absorva tudo aquilo que é preciso absorver. Então, aqui eu vou te explicar 4 passos desse método Feynman para que você consiga desenvolver o seu aprendizado e que você consiga aprender com mais vontade, com mais velocidade e que você consiga absorver tudo aquilo que você precisa absorver. Então, deixa eu puxar a câmera bem para perto de mim. Isso aí, que agora sim eu vou te explicar. Bom, primeiro de tudo, eu quero que vocês anotem aí para vocês, tá? Primeiro passo que você tem que desenvolver para você aprender alguma coisa é você escolher o que você quer aprender. Beleza, eu quero aprender sobre saúde. Ah, eu quero aprender sobre a vida. Eu quero aprender sobre como estudar melhor. Eu quero aprender sobre. Você vai escolher sobre o que você quer aprender. Matemática, português, o que você quiser. Beleza, escolha o que você quer aprender. Inteligência emocional, física, habilidade, o que você quiser. Quero aprender a fazer embaixadinha, quero aprender o que você quiser, tá? Esse é o primeiro ponto. Escolha o que você quer aprender. Porque aí a gente entra no segundo ponto, que é o seguinte: quando você começar a aprender, eu quero que você tente explicar para quem quer que seja, ou até para o espelho, como se fosse para uma criança aquilo que você acabou de aprender. Ou seja, eu tô lendo esse livro aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu comecei a ler esse livro aqui chamado Vermelho e o Negro. É um livro de. É uma literatura clássica, tá? É um livro que é até relativamente interessante. Tô bem no início do livro, então não pode dizer se é um livro bom ou se é um livro ruim, mas é um livro que, por enquanto, tá me trazendo alguns pontos instigantes. E aí, o que que eu tento? Explicar para alguém como se fosse para uma criança o que eu tô lendo. Por quê? Porque isso vai fazer com que eu memorize mais aquilo que está dentro do conceito do livro. E aí aquilo vai ficar mais enraizado na minha cabeça. Então, nada de palavra difícil, nada de complicação.
Exemplo simples do dia a dia, tenta pegar uma analogia e colocar dentro daquilo que você está lendo para fazer mais sentido. Terceiro passo é você identificar o que você não sabe. Se você travar, eu recomendo que você volte e você estude aquilo que você não está com muita certeza. Por quê? De nada adianta você leu tudo ali, ou aprendeu, viu o vídeo inteiro, e aí, pô, chegou uma parte que você não sabe fazer. Vai ter que ver de novo. Vai ter que ver de novo. Porque esse negócio de ficar, ai meu Deus do céu, acho que eu não vou ver de novo, não. Tem que ver de novo. Tem que ver de novo. Porque se você não ver de novo, você vai ficar confuso. E se você ficar confuso, isso pode acabar atrapalhando seu desenvolver, pode acabar atrapalhando até o seu conhecimento. Então, identifique o que você não sabe e volta. Eu, Cláudio, quando estou lendo um livro, vou dar o um exemplo. Esse último livro que eu li, que é o Outlive, que eu fiz até um vídeo aqui para vocês, eu tive que anotar muita coisa, eu tive que voltar em alguns capítulos, eu tive que voltar algumas páginas, porque eu não estava entendendo muito bem o termo. Não estava entendendo muito bem o que a pessoa estava falando, o autor estava falando. E aí eu falei, cara, eu vou ter que voltar um pouquinho para tentar entender direito o que ele está falando. E aí eu voltava e entendia. E o quarto e último ponto é simplifique e ensine de novo. E uma coisa é você tentar ensinar mesmo aquilo que você está aprendendo. Eu fiz um vídeo, eu joguei na quinta-feira passada, sobre o resumo do livro que eu li. E é isso. Eu tento explicar da forma mais didática possível. Eu não sou o cara, o melhor explicador do mundo, mas eu tento explicar e simplificar os conhecimentos que eu estou tendo. Por quê? Porque isso vai ficando na minha cabeça de forma mais forte, vai ficando mais firme, vai ficando mais potente. Porque aí quando eu for falar para outras pessoas, eu vou ter mais o quê? Mais bagagem para poder estar falando, eu vou ter mais conhecimento preso aqui na minha cabeça para passar para as pessoas. Então, isso é muito importante. E o que que a neurociência fala sobre esse método aí, né? O aprendizado de fato, a neurociência identifica isso, que ele acontece de fato quando você ativa diferentes áreas do seu cérebro, ou seja, quando você fala, quando você vê e quando você escreve. Então, eu sempre tento, pelo menos, escrever as coisas que eu estou lendo ou estou aprendendo e principalmente visualizar e tentar praticar. Então, ele aprende muito quando você ativa áreas diferentes do seu cérebro, quando você usa a técnica de tentar lembrar sem olhar. Então, se alguém me perguntar do livro Outlive, eu vou simplesmente buscar na minha memória aquilo que eu li. Porque eu vou tentar usar o recal, a gente chama de recal ativo, né? Que é o seguinte, você vai tentar lembrar aquilo que você aprendeu, aquilo que você simplesmente acabou de ver. E isso é bem interessante. E o seu cérebro aprende quando ele faz pausas estratégicas. Por quê? Não adianta nada você ficar lendo de cabo a rabo até o 3, 5, 10 horas. Não rola você ficar fazendo isso direto. Não rola você ficar vendo um vídeo de 5, 6, 7 horas direto aprendendo uma coisa sem dar uma pausa. Por quê? Porque o teu cérebro ele tem um período de concentração que normalmente dura de 60 a 90 minutos. Depois disso, ele meio que perde a potência de concentração. Então você tem que ficar nesse momento. Eu normalmente fico 60 minutos, uma hora. Uma hora de, ó, foco, 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 foco no talo. Beleza. Dou 10 minutos, que é a técnica Pomodoro. Dou 10 minutos de pausa. Então, vou mexer no celular, vou fazer o que eu quiser. Vou ver um vídeo, eu vou me distrair durante esses 10 minutos. Depois eu volto mais uma hora de foco no talo. Então, o seu cérebro ele consegue fazer isso, por quê? Porque você está dando essas pausas estratégicas. E como que a gente faz isso daí na prática? Que aí a pessoa fala assim, tá, Cláudio, você está me explicando aí, maneiro. E como que eu boto isso daí na prática, no dia a dia, no vamos ver? Vamos lá. Vou pegar um exemplo. Ai, desculpa. Ainda mais agora que tá começando a ficar frio, aí eu começo a ficar com alergia. Mas vamos lá. Tá estudando um livro. Imagina que você está estudando um livro, tá? Você leu algumas páginas. Leu algumas páginas, eu quero que você feche esse livro e explique com as suas palavras para alguém, gravar um áudio no WhatsApp. Você pode mandar um áudio para você mesmo, mas eu quero que você tente explicar, como se você estivesse ensinando para alguém sobre alguma coisa. Esse é o primeiro ponto, dentro de uma leitura. Tá aprendendo uma habilidade. Tô aprendendo a fazer, sei lá, uma dobradura. Tô aprendendo a fazer como é que fala? Um origami. Beleza. Pratique.
explicando cada ponto. Ou seja, ao invés de você ficar em silêncio, falar, agora eu vou dobrar aqui, agora eu vou fazer isso aqui, dessa forma eu tenho que fazer aqui, como se você estivesse dando uma aula para alguém, tá? E eu sempre recomendo, estuda com papel, caneta, desenha, rabisca, cria analogias, inventa coisas. O nosso cérebro, ele ama essas conexões visuais e emocionais. Então, eu sempre falo nas minhas aulas, eu acho que eu nunca falei essa frase aqui para vocês, mas vou falar elas como eu falo para todas as aulas, palestras e consultorias que eu dou. Um lápis fraco é muito melhor do que uma memória forte. Então, você vai se esquecer. Daqui a pouco, você vai ver o vídeo e você vai se esquecer. Para você não se esquecer, anota. Não fica refém da sua cabeça e do seu pensamento. Fica refém do papel e caneta, porque quando você escrever, seu cérebro ele vai memorizar com mais força. E aí, quando você fala para as pessoas, quando você tenta aplicar, quando você tenta ensinar, fica mais divertido ainda. Beleza? Então, qual é a minha atividade final para vocês? Escolhe um tema que você quer aprender. E eu quero que vocês comecem a utilizar esse método Feynman. E depois eu queria que você me contasse, aqui nos comentários, o que que você aprendeu ensinando? Pode ser uma coisa que você está aprendendo agora, ou pode ser uma coisa que você vai começar a aprender. E, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém que vive dizendo para você: ah, eu não consigo aprender nada, eu sou uma pessoa extremamente burra e estúpida. Então, eu queria que você compartilhasse. E se você chegou até o final do vídeo, peço para você deixar aquele joinha, se inscrever no canal e, obviamente, ativar o sininho de notificação. Sim, o sininho de notificação eu nem peço muito, porque a parada é que eu só tenho 2 vídeos por semana, que é quarta e sábado. Então, você sabe que sempre vai ter vídeo quarta e sábado, então não tem por que eu ficar falando, ah, vou ter vídeo todo dia, toda semana, toda hora, não. Tem vídeo quarta e sábado são os momentos ali. São vídeos tranquilos, quartas-feiras são os vídeos mais práticos e sábados são os vídeos mais inspiracionais e mais lúdicos, beleza? Então, espero que você aplique esse método Feynman, que eu vou aplicar mais ainda, porque eu fazia muita anotação e aplicação. Agora eu vou tentar ensinar para as pessoas aquilo que eu tô lendo e aquilo que eu tô estudando, que eu achei bem interessante esse tema aí, beleza? Então, gente, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande no seu coração, que você se torne protagonista da sua própria jornada e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.